nosso Estado tem muito pouca capacidade, não é, em termos de controle. Olhamos o caso do INAI, não é? A capacidade que tem de poder fazer o controle dos laboratórios das entidades públicas. Neste caso é como garantir que as entidades que devem garantir a implementação da lei, porque nós até somos muito rigorosos em relação em termos do nosso quadro jurídico, não é? De poder implementar a lei, não é? De poder garantir que haja, por exemplo, o controle pela venda de álcool, por exemplo, a menores de 18 anos. Hoje em dia é muito difícil, não há estatística sobre isso, né? O INAI já disse quantos estabelecimentos foram multados porque foram encontrados pela venda de álcool para menores de 18 anos, quantos estabelecimentos de venda de álcool estão a vender álcool sem o licenciamento necessário. Então, há vários fatores que concorrem para isso. Agora, há um fenómeno que não é novo, eu penso que para muita gente que cresceu nos bairros, sabe que mesmo nos bairros onde nós crescemos, sempre se vendeu álcool de forma ilegal nas casas. Então, aqui é um problema de educação, não é? De educação cívica, educação sobre saúde pública e de penalização. Significa que as pessoas ainda não vêem esta prática como uma prática que tem uma ação sobre a saúde do indivíduo e que também, muitas vezes, a discussão econômica neste momento, mas o consumo, mas o grande desafio para a discussão que temos em nível de economia, ou do CTA e tudo isto, é a questão de produtos contrafeitos. É? Que é um problema sério, o quanto o Estado perde em termos de dinheiro para tal. Mas, ao mesmo tempo, temos um problema de saúde pública. Temos um maior número, saíram as estatísticas sobre o número de doenças não infecciosas, que chamamos de doenças de estilo de vida, não é? Que aparecem por sedentarismo, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de produtos que são nocivos à saúde. Então, este é um problema que pode-se, algumas medidas, por exemplo, muito rapidamente, poder dizer, por exemplo, neste momento há uma discussão sobre o horário dos estabelecimentos comerciais. É uma oportunidade. Pode não fazer sentido. A meu ver, seria regular que os estabelecimentos de venda de álcool, por exemplo, não sei, Porto do Store, seja o que for, só possam vender a partir das 14 horas. Não é? Isso já vimos em muitos países, acho que já entraste em alguns países aqui da região, Quênia ou outros, em que no supermercado a parte da loja que vende álcool está trancada, está fechada. Tu entras na parte da manhã, podes comprar tudo o que quiseres, mas a loja de álcool está encerrada. Só é permitida a venda depois das 14, depois das 15. Então, há outras medidas que o Estado pode tomar em relação a esta questão. Por último, eu acho que outro fator também que devíamos fazer, que pode fazer, através desta nova essa oportunidade em termos de funcionamento do comércio, é garantir que, por exemplo, haja maior exigência para licenciamento de comércio que faça a venda de álcool. Isso significa o quê? Poder saber qual é a proveniência, não é? Da compra dos produtos que vai poder vender e também poder certificar. Mas para tal é muito importante usar essa oportunidade, porque não pode deixar, por exemplo, vamos regular no final. Tem que aproveitar este momento que há um consenso no governo de que devemos regular o comércio, devemos abrir o comércio para permitir que o comércio possa funcionar 24 horas, mas aproveitar este momento também para dizer que não, vai funcionar, mas há tipo de serviços de comércio que não pode continuar a funcionar como vinha funcionando. Esta multidimensionalidade da coisa envolve aspectos relacionados com a pobreza, envolve aspectos relacionados com a falta de ocupação dos principais afetados. Estamos a olhar para a juventude e não só. Olhamos nós podemos olhar numa componente de jovens, mas também podemos pensar naqueles que formaram e educaram estes jovens. Estamos a falar dos próprios pais, que muitas vezes este jovem cresce num ambiente em que vê os seus pais viciados no álcool e acaba tomando o mesmo caminho. Agora, olhando para a questão que coloca numa vertente de saúde pública, sim, nós estamos a caminhar para um cenário de saúde pública, a olhar para os números, a olhar para os casos que vão sendo despolitados, a olhar também para a peça que foi passada aqui, que mostra o crescimento só num trimestre. O país já esgotou aquilo que são os números, já quebramos aquilo que é o nível recorde comparativamente ao ano anterior. Isto tem um impacto. Quando nós falamos de um problema de saúde pública, estamos a dizer que, a partir desse momento, o Estado vai ter de despender maior parte dos recursos que é para poder fazer o tratamento e o acompanhamento dessas situações, e olhamos também para a componente que há aqui um desvio da população economicamente ativa. É assim, nós poderíamos ser tentados de alguma forma em dizer que bastaria regular, bastaria controlar, bastaria inspecionar para poder resolver
o problema. Mas como eu fiz referência, este é um problema que existem questões que partem de casa ou das famílias numa componente de educação moral e religiosa. Existem outras componentes que estão relacionadas com o próprio Estado e as instituições que vão poder fazer o controle destas indústrias que vão surgindo sem o controle, que vão fugindo, fugindo dos impostos, que é aquilo que falámos aqui da fuga ao fisco. Pode ser numa dimensão de controle, numa perspectiva, mas só o controle não vai resolver o problema, porque há questões ligadas à educação, há questões ligadas à moralização da própria sociedade. A partir do momento em que nós permitimos e normalizamos que existam centros de comércio situados próximos às escolas, a igrejas, por aí em diante, estamos aqui diante de um problema que é uma falência moral que existe na própria sociedade, que nós vamos normalizando e vamos julgando isto como normal. Agora, é mais fácil perseguir a moralização da sociedade face a estes eventos, ou é mais fácil perseguir a indústria, regulá-la ou então, aniquilar de acordo com aquilo que forem as possíveis saídas? Repare, quando nós estávamos a falar da selagem das bebidas, uma das questões que veio à mesa eram as indústrias formais. Elas próprias apareceram a queixar-se do surgimento das empresas no setor informal. Mas esse debate, ele não teve pés para andar. Porque o que acontece muitas vezes, eu penso que seja esse o receio do setor formal, porque nós deveríamos ter aqui as grandes indústrias a serem elas primeiras a denunciar, porque existe aqui uma concorrência desleal, ela existe, e que está aqui a desviar parte dos negócios. Nós vimos que houve um debate inicial que ele prontamente e rapidamente desvaneceu-se, esse debate desapareceu. E a questão principal, porquê? Porque muitas vezes, quando os Estados ou os governos tendem a fortificar as medidas, elas de alguma forma acabam também afetando aquilo que é o setor formal. Nós poderíamos falar, por exemplo, do imposto do pecado, poderíamos falar de formas em que nós podemos taxar o setor de produção e venda e comercialização de bebidas, que é para poder desviar parte dessas receitas e linkar para apoio à saúde e reabilitação até dos viciados e dependentes alcoólicos e por aí em diante. Mas este debate não toma dianteira os principais afetados pelo negócio. Estamos aqui a falar das indústrias. Então, parte dessa solução não viria apenas numa perspectiva de controlo. É uma questão de educação, é uma questão de saúde pública, é uma questão de fiscalização e também da moralização. Não é fácil apenas perseguir quem produz, mas também é preciso combinar aqui com os aspectos educacionais, os aspectos econômicos, como a questão dos impostos e por aí em diante. Existe um fenómeno que foi muito bom, muito positivo, que é um fenómeno massivo de industrialização e comercialização dos produtos nossos, nacionais. Como pode ver, a quantidade de bebidas de produtores e comerciantes, pequenos industriais, que foram licenciados para venderem, por exemplo, o álcool do caju, não é? De produtos que são locais, pequenas indústrias. O grande problema do que aconteceu é que estes conseguiram, muitos deles, não digo alguns de boa fé, estão realmente comprometidos com o crescimento do produto nacional, mas muitos deles adquiriram essas licenças. E, com base nessas licenças, foram instalando indústrias que não só não estão a produzir aquilo por qual foram licenciados, fazer o álcool, extrair o álcool do caju, de outros produtos que nós temos aqui, começam a produzir estes chamados, com esses nomes, vochongo e tudo isto. Aquilo não passa de subprodutos, usar licenças que foram formalmente autorizadas pelo Estado para ter autoridade para poder entrar nas comunidades e apresentar-se como uma indústria coisa. Por exemplo, a questão eles importam matéria-prima, por exemplo, as garrafas eles encomendam, várias coisas que eles usam maquinaria em nome dessa indústria. Esta indústria, pequena indústria que nós vemos nas comunidades, aí a produzir estes álcool, não é porque aquela máquina foi fabricada aqui, aquela máquina foi importada por uma empresa que realmente está autorizada para o fazer. Então, aqui é preciso atacar o licenciamento. Há aqui uma atuação de má fé das empresas, pequenas indústrias, que foram licenciadas em Moçambique em nome da industrialização, de criação, de valorização da indústria de produtos locais, que depois hoje não há controle sobre isso. E está cheio dessa indústria. Por exemplo, vais encontrar não só o álcool, vais encontrar o óleo, por exemplo,
óleo alimentar, o óleo de coco, o óleo de vários produtos, a venda, por exemplo, de amendoins pilados, todos os produtos. Não há controle sobre isto. E o governo tomou a iniciativa de boa fé, e foi uma iniciativa importante. Mas há aqui gente que está a se aproveitar desta iniciativa do governo e da sociedade. Vamos consumir o nosso, vamos industrializar o nosso, vamos dar ao nosso essa qualidade para poder exportar, para ser do consumo público, e a gente se aproveitar disso. Então, primeiro é preciso atacar o licenciamento.